Se você quer começar a investir, mas está todo endividado, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer antes de pagar as suas dívidas. Pessoal, eu sei que é muito complicado você falar para uma pessoa que está cheia de dívidas, né, para ela começar a investir, montar uma carteira de investimentos, pensar na aposentadoria dela, pensar no futuro, tentar realizar um sonho. Não tem como, a pessoa não consegue nem dormir porque está cheia de dívida. Como é que você vai fazer essa pessoa começar a investir? E esse vídeo é justamente para isso, para você que está aí endividado, quer sim montar uma carteira de investimentos, quer sim pensar na sua aposentadoria, mas não consegue fazer sobrar dinheiro porque você tá todo endividado, a dívida tá corroendo todo o seu patrimônio. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas essenciais para você lidar com essa situação antes de começar a investir. Meu nome é Rubens, nesse canal eu falo sobre dicas de renda extra, investimentos, como economizar, como montar sua carteira de investimentos, ter um futuro muito mais tranquilo lá na frente, pensando na sua aposentadoria. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque eu trago vídeo praticamente todo dia para você. De fato, não faz sentido você começar a investir sem antes pagar as suas dívidas. Porém, você precisa de técnica para pagar as suas dívidas. Isso mesmo, você precisa de técnica, de adotar algumas estratégias que são fundamentais e não sair pagando a dívida de qualquer jeito. E esse vídeo é justamente para isso. Eu vou te mostrar umas dicas e umas técnicas para você atacar a sua dívida da melhor forma possível e fazer ela acabar com muito mais rapidez. A primeira dica, que pode parecer banal, mas muita gente não faz, eu acho que a maioria, é anotar as suas dívidas para saber quanto que você deve para cada pessoa, para cada banco, para uma operadora, para um fornecedor. Você tem que anotar direitinho ali qual que é o valor e para quem você deve. A dica número 2 é estude a sua dívida. E estudar a sua dívida, pessoal, é você saber qual que foi o valor inicial contratado, quais são os juros que incidem sobre essa dívida, qual que é o prazo para pagamento, se você parcelou alguma coisa ou se tem alguma penalidade, se foi alguma conta que você deixou de pagar. Você saber tudo certinho sobre a sua dívida, principalmente qual que foi o valor original dela. E como eu disse, isso é muito importante porque às vezes você tem hoje uma dívida aí de cartão de crédito de 20 mil reais, que lá atrás foi uma dívida de 500 reais que você fez, e aí como os juros eram altíssimos, ainda continuam altos, abaixaram um pouco, mas continuam altíssimos, esse valor foi se multiplicando como uma bola de neve, chegou nos 20 mil, 30 mil, e às vezes você nem se lembra qual que foi o valor inicial. Então é muito importante você saber para você poder negociar em cima do valor inicial. Isso eu vou mostrar para vocês nas próximas dicas. E isso é muito importante, pessoal, até para vocês saberem se o valor que estão te cobrando está correto, porque são tantos juros, são tantas penalidades, são tantas incidências ali em cima do seu dinheiro que você não consegue nem conferir. E algumas instituições se beneficiam disso e até se aproveitam disso, né? Porque elas sabem que a pessoa não vai calcular ou não vai saber calcular, e aí ela não sabe exatamente qual que é o valor que ela deveria pagar. Às vezes ela tá pagando um pouco mais, tá sendo cobrada por um pouco mais. Então é importante você saber o valor inicial da sua dívida para você calcular certinho se o que estão te cobrando tá correto. Além disso, é muito importante você saber quais são as taxas de juros que estão incidindo sobre cada uma das suas dívidas, para você não atacar uma dívida que tá tendo uma taxa de juros menor do que a outra. Às vezes você tem uma dívida ali de R$1.000 em um banco e tem uma dívida de R$1.000 em uma conta. Em uma tá incidindo uma taxa de juros de 10% e na outra de 400%. Então não faz sentido você atacar uma que tá tendo uma taxa de juros menor do que a outra. É muito importante você saber certinho, anotar, colocar ali na sua planilha qual é a taxa de juros de cada uma das suas dívidas. Outra dica muito importante é você saber qual é a consequência do não pagamento da sua dívida. É muito importante isso, pessoal, porque às vezes tem uma dívida ali que você fez, tem um juros que vai incidir se você não pagar, ou então tem uma multa que vai incidir se você não pagar. Mas tem uma outra dívida que pode ser o corte de fornecimento de um serviço. Às vezes você tem um negócio e aí você deixa de pagar uma conta de luz, por exemplo, mas você precisa da luz para fazer o seu negócio funcionar, gerar renda para quem sabe depois conseguir pagar a sua dívida. Então é mais importante, às vezes, né, dependendo do caso, você deixar de pagar uma dívida que está tendo uma taxa de juros do que ficar sem um fornecimento de um serviço que é fundamental para o funcionamento do seu negócio e para a sua geração de renda. Então tudo isso é muito importante, você saber qual que é a consequência em cima de cada uma das suas dívidas, pesar ali, olha, sem essa aqui eu posso viver, mas sem essa aqui eu não posso. Às vezes é preferível você ter uma dívida maior, mas continuar tendo a sua fonte de renda, né, vendo o seu negócio funcionar, enfim. Ou então às vezes é até um fornecimento de uso pessoal da sua casa, você não consegue ficar sem luz, não consegue ficar sem água. Então tudo isso você tem que pesar, colocar bonitinho ali na sua planilha. E o próximo passo, obviamente, é você conseguir dinheiro para pagar as suas dívidas. Às vezes você tá trabalhando ou tá com sua empresa funcionando, mas aquele dinheiro não tá sendo suficiente para você atacar suas dívidas. Então você tem que buscar uma forma de fazer renda extra. Ou então, se você tá desempregado, aí mesmo que você tem que, além de procurar um emprego, você pode procurar um emprego formal, mas você também pode fazer uns freelancers, pode fazer uns bicos, pode fazer renda extra. E nesse canal eu tenho vários vídeos te ensinando a fazer renda extra, fazer renda complementar, ou então utilizar essas dicas para fazer delas a sua renda principal. Eu tenho um monte aqui no canal. Você pode fazer isso sem
sair de casa, gente. Você pode entender de internet, pode não entender de internet, pode fazer uma coisa manual, tem um monte de coisa. Às vezes você é eletricista, às vezes você sabe consertar alguma coisa, sabe mexer com o carro. Tem um site que eu já mostrei, o 20 conto, né? 20 conto é sensacional, qualquer coisinha que você saiba fazer. Às vezes uma receita de bolo, às vezes uma dica para alguma coisa, ou revisar um texto, ou revisar uma monografia, se você escreve bem. Tudo, absolutamente tudo que você saiba fazer, você pode ir lá no 20 conto e cadastrar. Eu não ganho nada deles para isso, né? Mas é porque é um site que eu acho muito interessante, porque tem vários sites de freelancers, tem o 99 Freelas, o Workana, o Fiverr, eu já falei de vários deles aqui no canal. Pode procurar os vídeos que tem um monte de dica legal para vocês, de coisas que vocês podem fazer e coisas que vocês podem aprender para fazer e às vezes tornar a nova profissão se tornar a nova profissão de vocês. Mas é muito importante você sempre valorizar alguma coisinha que você saiba fazer, porque tem esses sites tipo o 20 conto. Você vai ali e dá uma dica pontual, às vezes você vai só escrever a legenda de um vídeo, às vezes você vai só consertar um encanamento, ou às vezes vai só falar como que faz para consertar um encanamento, uma luz, trocar uma resistência. Tudo isso você pode cobrar ali de 20 em 20, né? De 20 em 20 dá para fazer uma rendinha extra, dá para juntar, você tentar juntar de tudo que é lugar, vender coisa velha aí da sua casa ou coisa nova que você não tá usando. E é isso, fazer bico, fazer de tudo para gerar um dinheirinho que você possa utilizar para pagar a sua dívida, né? Uma outra dica que eu sempre dou, que é muito tranquila, que muita gente consegue fazer, se você não tem uma habilidade, se você não tem tempo, mas você às vezes trabalha em casa, como eu faço aqui, você pode hospedar cachorro. Aqui em Portugal a gente hospeda cachorro pelo OLX. Essa semana, inclusive, tô cheio de cliente aqui, tô com 2 cachorros aqui em casa e tive que dispensar mais 2 porque ia ficar muito. Mas você pode hospedar cachorro, cobra ali o tanto que você quiser, 10 euros, 15 euros por dia por cachorro, tranquilo, se o seu senhorio permitir, né? E se você tá no Brasil, você pode usar o Dog Hero, né? Muita gente usa o Dog Hero, eu usava no Brasil tanto para hospedar minha cachorra quanto para receber cachorros em casa. Você pode cobrar ali 40, 50, 60, às vezes até 100 reais se você for um hóspede já top, né? Premium e tal, com muitas qualificações e muitas avaliações. Então é isso, é ter criatividade, pessoal. Tem que ter criatividade para fazer renda extra e ir atacando as dívidas aos pouquinhos. Feito tudo isso, você vai pegar e analisar quanto de dinheiro você tem para atacar suas dívidas, vai comparar ali com o valor das suas dívidas e você vai ter que sentar e ter criatividade para negociar. Mas não só negociar, sair negociando em cima de qualquer dívida, pessoal. Vamos supor que você tem ali 8 mil reais e você tem uma dívida que hoje está em 20 mil reais com algum fornecedor ou com alguém específico ou com um banco, mas essa dívida original ela era de 10 mil reais, né? Então você pode muito bem chegar lá pro banco ou para esse fornecedor e falar assim: olha, eu tenho 8 mil aqui, a nossa dívida tá em 20 mil, mas ela era de 10. Eu tenho 8 mil, mas não tenho mais. Se você aceitar, a gente termina isso aqui e beleza. Se a pessoa não aceitar, não tem problema, você parte para a próxima. E claro, sempre tentando atacar as dívidas onde incidem as maiores taxas de juros. Mas nunca deixe, pessoal, essa é uma dica muito importante, nunca pague só uma parcela de uma dívida que tem juros altos, senão não adianta nada. Você vai pegar 8 mil para pagar uma dívida de 20 mil que incide ali 300% ao ano em cima dela, não vai fazer nem cosquinha. Você vai pagar e seus 8 mil rapidinho vão virar poeira, a sua dívida vai continuar se multiplicando e aí você, né, não vai ter nenhum efeito prático em cima do pagamento da sua dívida. Então pega esse dinheiro e vai tentando atacar sempre 100% de cada dívida, para você se livrar daquela dívida, não incide juros em cima dela mais. Vai fazendo isso com cada uma delas e sempre dessa forma que eu falei para vocês, negociando, olhando o valor original da sua dívida, olhando qual que é a taxa de juros, qual que vale a pena, sempre dá uma ligadinha e fala assim: olha, eu sei qual que é o valor inicial da minha dívida, eu sei que eu vou falar para você, se você não receber agora, eu não vou ter como te pagar lá na frente, pode ser que você nunca mais veja o seu dinheiro, porque eu não tenho bens, eu não tenho nada para garantir o pagamento da sua dívida, né? Tenta sempre jogar dessa forma, porque a pessoa vai pensar: é melhor eu pegar, garantir o ENIL aqui, do que eu ficar sem dinheiro nenhum, né? Então você tem que utilizar isso. Se der, bem, se não der, parte para a próxima dívida. Principalmente quando for banco, pessoal, porque o banco, ele sabe que se você não tem bens para penhorar, se você não tem nada onde ele possa buscar dinheiro, não tem dinheiro parado, ele vai negociar com você com o que você tem. Eu trabalho com direito bancário há muitos anos e já vi várias dívidas de 150, 200 mil reais sendo negociadas por 10, 15 mil, porque o banco sabe que não vai receber se não aceitar aquilo ali. Então ele pega, é pegar ou largar, ele prefere pegar um pouquinho, porque ele pega esse dinheiro e ele sai multiplicando esse dinheiro. O banco consegue fazer isso, né? Consegue emprestar dinheiro a 100, 200%, 30% para outras pessoas que estão precisando de dinheiro. Então ele consegue fazer esse dinheiro se multiplicar e é melhor ele ter esse dinheiro para fazer se multiplicar do que não ter nada. Então pensa sempre assim: se você tem uma dívida grande com o banco, oferece ali um valor bem mais baixo, o banco provavelmente vai aceitar a negociação. Uma última dica, pessoal, que é muito importante, ela também é um pouco óbvia, né? É você ter um orçamento de gastos. Não adianta nada você tá aí estudando a sua dívida, anotando tudo, se planejando para pagar suas dívidas, analisando os juros, penalidade,
mensalidades, tudo que tem a ver com a sua dívida, se você continua fazendo dívida. Tenha um orçamento na ponta do lápis, anota no seu bloquinho de notas do celular, ou anota ali no seu Google Keep, né? Caso você perca o celular, tá lá na nuvem do Google. Não tem problema, pode deixar tudo anotadinho ali para você sempre conferir. Utilize todos os métodos que eu tenho de gastos, de orçamentos aqui no meu canal. Tem um vídeo que fala só sobre isso, para você dividir certinho quanto que você pode gastar para as coisas essenciais, para o seu lazer, para os seus estudos, enfim. Não deixe de anotar o seu orçamento para você não se perder de novo. Eu sei que às vezes foge do controle, principalmente para quem tem negócio. Às vezes pega um período ruim ali, né, onde as coisas não saem conforme planejado, mas tenta sempre usar um orçamento para seguir bonitinho e não se endividar mais. No mais, anote, estude e negocie as suas dívidas. Essas são as palavras principais desse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal que eu trago dica todo santo dia para você se livrar das suas dívidas e construir um futuro de investimentos com uma vida muito mais confortável e muito mais tranquila lá na frente. Beijo para todo mundo, fui!